Gente querida, é maravilhoso poder estar aqui com vocês para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Aqui nessa série que você já tem acompanhado, espero eu, há muito tempo, que é a série Tempo com Deus, e que agora em diante vai estar fazendo parte também do nosso devocional diário, feito exclusivamente para o nosso Instagram, o devocional 365 dias. Todo dia pela manhã, em nosso Instagram, Edgar de Oliveira Oficial, você irá meditar em um trecho do vídeo que todo domingo, às 22 horas, estreia aqui no canal. Você que já conhece as séries do canal Música e Teologia, sabe que todas elas apresentam uma riqueza de conteúdo e têm uma grande utilidade para quem deseja aprender as Sagradas Escrituras e a história da Igreja Cristã com seriedade. As séries A Bíblia Toda, Depois de Cristo e O Fim dos Tempos são ferramentas poderosas para pastores, seminaristas, líderes de ministérios, professores de escola bíblica e para todo aquele tipo de pessoa que deseja se aprofundar ainda mais em seus conhecimentos. Portanto, o objetivo do nosso devocional diário será aplicar as riquezas trazidas nestas séries à nossa vida diária. E é claro, isso fará com que você compreenda os vídeos do canal de uma maneira mais leve e sem perder a profundidade. Muito pelo contrário, poderemos nos aprofundar ainda mais. A palavra de Deus é atual e vai abençoar muito a sua vida. Ao longo dessa semana, nós estamos falando sobre Gênesis 15. O vídeo A Noite Escura da Alma está imperdível. Eu aconselho fortemente que você o assista. Se o seu interesse é aprender a Bíblia, não deixe de assisti-lo, ok? Eu deixarei o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E se você está agora no Instagram, o link para o vídeo está na bios do meu perfil. É só clicar no vídeo A Noite Escura da Alma e você será direcionado para o YouTube. Vamos meditar hoje sobre a fé de Abraão. Segundo Calvino, nenhum de nós seria capaz de conceber a rica e misteriosa doutrina da justificação pela fé que essa passagem contém, a menos que Paulo tivesse erguido a tocha da doutrina diante de nós. Lá em Romanos 4, versículo 3. Abraão não foi justificado porque se apegou a uma única palavra acerca da descendência a que seria gerado, mas porque abraçou a Deus como seu pai. Ele também não foi justificado pelas obras que havia realizado, mas pela fé que lhe foi imputada por Deus e que lhe permitiu ser reconciliado com Deus. E a fé faz isso, não por seu próprio mérito, mas porque recebemos a graça que nos é oferecida nas promessas. Portanto, aquele que procura obter justiça diante de Deus pelas obras que pratica, pensa que vai contabilizar méritos a seu favor. Mas, na verdade, a justificação pela fé somente acontece quando Deus livremente reconcilia o homem consigo mesmo. Ou seja, o que o homem precisa buscar é a justiça pela fé e não o mérito pelas obras que pratica, pois essa justiça precisa ser dada livremente por Deus e oferecida em sua palavra para que ela seja possuída pela fé. Está complicado de entender? J.C. Becover diz o seguinte: o caminho da salvação é o caminho da fé, justamente porque é somente em fé que a exclusividade da graça divina é reconhecida e honrada. A fé não é uma competidora da graça, mas a graça soberana é confirmada pela fé. A fé é indispensável. John Flavel escreveu: a alma é a vida do corpo. A fé é a vida da alma. Cristo é a vida da fé. Primeiro, então, a fé é uma graça experimental, convincente e esvaziadora da alma. Para me apegar a Cristo, entesourar sua justiça, é preciso que eu perca minha própria justiça. A fé ensina a absoluta humildade, o total esvaziamento de tudo dentro do pecador, quando ele é visto fora de Cristo.
A fé significa um desprezo absoluto de tudo, exceto de Cristo. Para esse fim, a fé torna um pecador consciente da situação desesperada em que se encontra e do julgamento trágico que merece. O pecado deve se tornar pecado se é para a graça se tornar graça. Dá para entender? Longe de ser uma obra de mérito, a fé é o reconhecimento do meu demérito, uma negação de toda esperança de mérito, um tornar-se consciente da misericórdia divina. Meus trapos imundos devem ser lançados fora. O caráter espiritual da lei, que demanda perfeito amor a Deus e a meu próximo, deve me condenar, se é para eu chegar a apreciar a beleza do Salvador, que, pelos ímpios, obedeceu perfeitamente à lei em sua obediência ativa e suportou a penalidade do pecado em sua obediência passiva, como nos ensina Romanos 5, de 6 a 10. Minha injustiça deve ser desvelada, se é para ficar descoberta a justiça de Cristo. Dê uma olhada no Salmo 71, versículo 16. Você consegue compreender porque a justificação pela fé somente foi a grande revolução espiritual e teológica de Martinho Lutero? Ela não veio facilmente. Ele havia tentado de tudo, desde dormir sob o chão duro e jejuar, até subir uma escadaria em Roma, de joelhos em oração. Monastérios, disciplinas, confissões, missas, absolvições, boas obras, tudo provou ser inútil. A paz com Deus lhe escapava. O pensamento da justiça de Deus o perseguia. Ele odiava a própria palavra justiça, que ele queria fornecer um mandato, digamos assim, divino para condená-lo. A luz finalmente raiou para Lutero quando ele meditou sobre Romanos 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ele viu pela primeira vez que a justiça que Paulo tinha aqui em mente não era uma justiça punitiva que condena os pecadores, mas uma justiça que Deus livremente concede aos pecadores com base nos méritos de Cristo e a qual os pecadores recebem pela fé. Lutero viu que a doutrina da justificação pela graça somente, sola gratia, através da fé somente, sola fide, por causa de Cristo somente, solos Christus, era o coração do Evangelho e se tornava para ele uma porta aberta para o paraíso, um portão para o céu. Que você possa, mais uma vez, se conscientizar disso e que você possa entrar por essa porta celestial. Amém? Dê o seu like agora, deixe um comentário de gratidão a Deus pela bendita obra que Ele realizou em sua vida. Até amanhã.